Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é meu aluno de projeto de vida do 6º ano. Já estava com saudade da musiquinha, né? Estou aqui no meu espaço Maker, aquele espaço que eu gravo os vídeos que eu mostrei para você. O que é um espaço Maker, você não sabe, não assistiu a aula de tecnologia, né? O espaço Maker é um espaço de criação, de ação. Aqui eu trabalhei com os meus alunos, deixa eu ver se eu consigo, aqui ó, de tecnologia, nesse espaço Maker, nós fizemos aqui um avião, né? Ó, é um avião de guerra, né? Deixa eu ver, eu preciso colocar aqui na câmera, coloquei. Aqui está o meu avião de guerra de papel, de folha de sulfite. Nem parece que é folha de sulfite, né, gente? Você quer fazer esse avião? Dá um ok lá que depois eu mando o vídeo para você, ó. Bom? Tá? É o espaço Maker, é um espaço de criação, tá? Que a gente vai criando, né? Eu venho criando aí com os alunos também. Mas vamos aqui para a aula de projeto de vida, a arte de dialogar. Falar, diferente de dialogar, né, gente? Falo bastante, mas gosto de dialogar também. A professora falou sobre a resiliência, né? Que ela trouxe lá o cactus, né? Mas eu trouxe aqui uma plantinha lá no deserto. Resiliência. Crescer diante da diversidade. Gente, diversidade, olha só a pandemia aí, né? Ninguém esperava, algo que ninguém esperava, mas que aconteceu. E a gente precisa crescer diante disso, né? Igual essa plantinha está fazendo aqui, tá bom? Então, essa resiliência, né? Essa capacidade, né? Às vezes a gente leva umas pancadas, mas a gente é, né? Resiliente, a gente levanta e vai novamente, tá bom? Isso você vai treinando, né? Você vai aperfeiçoando, tá? Tem uma frase no... Gente, como que eu assisti Mulan? Minha filha era pequenininha, ela adorava assistir Mulan, né? Então, eu assisti Mulan. Estou doido para ver o filme aí do Mulan, mas não lança, né? Esperar a pandemia passar. A flor que desabrocha na adversidade é a mais rara e mais bela de todas, né? Resiliência. Eu aprendi uma coisa com o pessoal do campo, né? Eu tinha um pé de laranja e ele não dava muito. Aí eu conversando com meu pai, que ele foi criado na roça, ele falou, ele está mal acostumado, ele está acomodado. Bate lá nos pés, bate lá no pé, né? Dá umas batidas assim que uma machucadinha que ele mandou eu dar ali. Gente, começou a dar laranja que não parava mais. Né? Por quê? Porque ele foi obrigado a correr atrás. Vida, né? Então, isso muitas vezes a gente percebe, né? Nós percebemos aí, né? Às vezes está tudo... Quando aparece, pode olhar para você ver, apareceu a pandemia, quantas novidades não estão surgindo, né? Surgem ali as novidades. Gente, quando eu digo machucar o pezinho, não é lá acabar com o pé, né? É uma técnica usada aí por muita gente na roça, às vezes, que eles acabam fazendo isso, né, para desenvolver ali o pé de laranja, alguma coisa, tá? Não, não sou a favor de bater em nada, não, tá bom? Mas é apenas para a gente usar uma fala que muita gente usava lá atrás, né, no campo, para mostrar, falar um pouquinho dessa questão da resiliência, né? Essa capacidade de, parece que tudo está indo mal, daí de repente você volta, né? A adversidade, né? Você não é contornar, você enfrenta a adversidade, né? Então, quando nós falamos aqui escutar e dialogar, que foi o que a professora falou, é diferente, né? Escutar, a gente, né, escuta tudo, até o que não quer. Né? Às vezes estou numa sala de aula e escuto tanta coisa que eu não queria nem ouvir, né? Mas às vezes o aluno está lá numa conversa que não tem nada a ver com a aula, então estou escutando. Dialogar é quando a gente participa,
né? Tem foco, lembra que a professora falou, né? O olhar, né? Expressão corporal está ali naquela conversa. Eu uso muito isso em filosofia, né? Eu, o outro e a conclusão. Em filosofia, lá no terceiro do médio, você vai ouvir falar em dialética, uma tese, uma antítese e uma síntese. O que é isso? Eu tenho um pensamento, choco o meu pensamento com o pensamento do outro e crio uma conclusão. Aí tem um diálogo. Eu vou conversar com você, o seu pensamento geralmente não é igual ao meu, não vou brigar com você, nós vamos tirar uma conclusão disso. Aí nós estamos num diálogo, tá? Por isso que as competências trabalhadas é empatia, respeito e assertividade, né? Quando eu vou dialogar com alguém, eu tenho que ter a empatia, né? Me colocar no lugar dele. Sair do celular, né? Alguém dialogando com você, você no celular não tem diálogo. Aí entra o respeito, né? Preciso respeitar, eu preciso respeitar a vez do outro falar, né? Essa capacidade de ouvir que nós temos. Às vezes eu vejo padres brincando, né? Quando vai lá o sermão, né? Nós temos duas orelhas e uma boca só, então a gente deve ouvir mais para falar menos. É que, na verdade, a gente deve ouvir antes para formar o nosso pensamento e não sair falando qualquer coisa, né? Hoje a gente percebe que as pessoas saem falando. Opinião é uma coisa que todo mundo, né, sai dando opinião para tudo quanto é lado. Mas é bom refletir antes, tá bom? Então, e a assertividade, né, que a gente sempre tem falado aí, né? Essa questão da assertividade, que entra na questão do respeito e da empatia, né? Ouvir o outro. Pare para ouvir o outro, o que o outro quer dizer, tá bom? A professora colocou a hora do conto, né, a confusão com os biscoitos. Eu vou colocar o link de um vídeo. Isso tem vídeo, vou colocar para você. Não vou colocar junto com o nosso vídeo, porque tem os direitos autorais, tá? Mas eu vou colocar depois, que nem eu falo. E ela falou lá da orelha gigante, né? Ela falou da técnica da orelha gigante, né? Que é ouvir, foco, né? Que está lá na aula. Então, gente, essa orelha gigante, a gente precisa mesmo parar para ouvir o outro, né? Não só escutar o que o outro está falando, ouvir mesmo o que o outro está dizendo ali, abrir o espaço da fala. Quando eu quero falar, argumentar, eu tenho que estar preparado porque eu vou ouvir o argumento do outro também, né? E não deve ter brigas ali, né? Porque é um diálogo, né? Eu tenho aluno que pergunta, professor, eu só não gosto de fazer debate? Debate não. Gosto de fazer diálogos. Porque debate remete a uma ideia de que alguém tem que vencer, né? Principalmente quando você vê esses debates políticos, quem venceu? Em diálogo não tem vencedor. Se teve vencedor, tem algo errado. Porque em diálogo o que nós temos é troca. Nós vamos trocar informações e vamos formar conceitos novos. Tá bom? Qual é a atividade que eu vou pedir para você? Você vai desenhar um emoji para cada situação que eu marquei aqui, vai explicar, né? Só desenhar um emoji é muito fácil, tá bom? Antes da pandemia, quais são os emojis que você coloca ali antes da pandemia e por quê? Onde que você vai fazer isso? No diário de práticas e vivências. Não sabe o que é diário de práticas e vivências? Então você não é meu aluno, que eu falo constantemente no diário de práticas e vivências. Aquele caderno seu é um diário, né, onde você anota ali não só as nossas aulas, mas tudo aquilo que você quer que faz parte aí do seu projeto de vida, tá bom? Durante a pandemia, qual emoji você vai colocar ali, né? Carinha triste, né? Coisas aconteceram que você não queria, né? Coisas acontecem, né? Então, coloque ali o emoji e por que daquele emoji, tá bom? Retorno das aulas presenciais. Quando você ouve esta palavra, retorno das aulas presenciais, que emoji você coloca ali e por quê? Qual emoji você acha que representa este momento da volta às aulas presenciais?
tá bom? Ô, professor, eu tenho que fazer. Não tem que fazer igual do colega, lembra? Aqui é um diálogo. Você vai colocar o seu, eu vou colocar o meu, o outro vai colocar do outro, e depois eu vou marcar com vocês uma aula aí para que a gente possa conversar sobre esses emojis. Tá bom? Então, busque realizar a atividade. Eu vou conversar com a escola, eu vou fazer da seguinte forma. Hoje nós estamos falando deste assunto. Na quinta-feira da semana que vem, eu entro online com vocês pelo Zoom para a gente fazer, né, novamente esta aula com a atividade, tá bom? E assim por diante. Cada aula a gente revê a aula anterior à atividade. E aquele aluno que tem dificuldade de fazer vai poder fazer melhor aí, tá bom? Obrigado, já demorei bastante, né? Obrigado aí pela sua atenção. Compartilha e dá um joinha. Qual a importância de você compartilhar esse vídeo? Ele vai chegando, gente, para outras pessoas. Eu já tenho alunos de outras escolas que estão assistindo o vídeo, que comentam, que usam a atividade para a escola. Muitas vezes ele pode estar tendo alguma dificuldade e essa dificuldade acaba sendo sanada aqui neste canal Regis Oliver. Obrigado aí pela sua participação e até a próxima videoaula. Obrigado.